Okay guys, welcome back. Essa aula aqui, class number 14B, na página 105, ok? Nossa apostilinha lá do inglês, lembra? Essa apostila aqui, né? Não confundam as apostilas, essa aqui, a gente tem uma apostila do inglês única e exclusiva para o ano inteiro, ok? Página 105. Hoje vamos falar, we're going to talk about the relative pronouns, ok? Pronomes relativos. Quais dos pronomes relativos que nós vamos falar? Basicamente do who, which, that, whom and whose, ok? Cada um, vocês sabem, né? A gente já estudou isso, né? E vem estudando sempre. Cada um tem uma função, né? E essas funções que nós vamos aprender ou relembrá-las aqui nessa aula, ok? Vamos começar aqui, então aqui com o who. Who é aquele que funciona sempre, né? Que antecede o antecedente for uma pessoa, né? Então, ele funciona para people, né? O seu antecedente tem que ser pessoa. Não pode ser animal, não pode ser coisa, tem que ser pessoa. E a sua função na frase é uma função de sujeito do verbo. E, né? Como é que funciona isso? É sujeito do verbo. Ó, vou dar um exemplo aqui, então. Ó, the child who is crying is my son. Aqui nós temos, né, a palavrinha, né, child, né, que a gente sabe que é criança. Então, pessoa, ok. Eu vou usar o who, né, para ter essa função, essa conexão com a frase. Então, eu digo, a criança que está chorando é o meu filho. Como que eu sei que ele é sujeito desta frase? Como que eu sei? Eu faço uma pergunta, né, who is crying? Né? Quem que está chorando? Né? The child. Ah, ok. Então, ele funciona como sujeito desta frase. Beleza? Bem simples assim. Depois a gente vai ver que existe o outro ali que nós vamos trabalhar, que é o whom, que também funciona como pessoa, né? Com pessoa, mas ele vai ter uma outra função. Ele não vai ser sujeito de frase, ele vai ser objeto de frase. Já conversamos sobre eles na sequência, ok? Então, mudando aqui, vamos passar para o which. O which, por sua vez, vai ter a função ou vai funcionar com coisas, objetos, animais, né? Diferentemente do who e do whom, que funcionam com pessoas. Okay? Quando o antecedente for coisas ou animais, né, objetos, ele funciona como sujeito ou objeto desta oração, desta frase. Vamos lá. Tem um exemplozinho aqui. The computer which is in Tom's room is broken. Então, what is broken, né? Ou which is broken, né? The computer, né? Então, nesse caso, está funcionando como sujeito de frase. Então, the computer, esta palavrinha aqui, computer, vai me representar algo, alguma coisa? Não, por isso que eu estou usando a palavrinha which, ok? Tem uma coisinha aqui que é muito, muito, muito importante, que é o uso obrigatório, né, do which. E ele, depois a gente vai falar sobre isso, porque a gente pode fazer omissão desses pronomes também, quando for precedido de preposição. Tem momentos, né, que eu posso omitir essas palavrinhas aqui, e a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. E tem momentos que eu tenho que fazer o uso obrigatório deles. Quando que eu uso obrigatório? Quando for precedido de uma preposição. Quais são as preposições? Todas elas, né, que a gente conhece. For, on, in, at. Então, quando ele for precedido de uma preposição, uso obrigatório. Não posso tirá-lo da frase. Vou explicar a omissão já na sequência. Vamos passar aqui para o that. O that, ele funciona como um coringa, né? Porque ele tanto vai funcionar para people, que é o caso do who, nosso aqui, ou ele pode também funcionar com coisas e animais, que é o caso do which. Por que eu tenho que entender? Porque às vezes, né, numa estrutura de frase, você quer escrever ou vai ler algo que tem esses dois pronomes. E às vezes aqui funciona tanto quanto para um quanto para outro, ok? Então ele tem a mesma função do who e do which, ok? Exatamente a mesma função. Tanto é que eu coloquei a mesma frase aqui
dos dois e ele vai funcionar da mesma maneira, ok? O exemplo aqui, ó, the child that is crying is my son. The child who is crying is my son. The child that's crying is my son, ok? Então, ele funciona exatamente da mesma maneira que o who. E a frase para which the computer that is in Tom's room is broken. É a mesma coisa que eu falei ali, ó. The computer that which is in Tom's room is broken. Então, o that é aquele coringa que funciona para os dois, né? Tô na dúvida em qual usar. Tá aí uma dicasinha. Usa o that, que ele vai funcionar bem para as duas funções, ok? Quando que o that não pode ser usado na função do which ou na função do who? Tem uma situaçãozinha, né? A gente já viu lá no segundo ano, conversou um pouquinho sobre isso, e eu coloquei uma partezinha aqui que é a attention, né? Tomar cuidado aqui, atenção. Não usamos o that em orações que ficam entre vírgulas, ok? Muito simples. Se essa oração ela está entre vírgulas, eu não posso usar o that na frase, ok? É uma regra da gramática da língua inglesa, que a gente tem que, né, usá-la. Às vezes tem uma pegadinha numa prova, né, de vestibular, né, dizendo qual a substituição que eu posso fazer dentre esses pronomes aqui e tal. E aí aparece o that e a frase está entre vírgulas, você sabe que ele não vai ser possível de ser usado, ok? Então, nessa frase aqui, só o who pode ser usado para esta função, né, de pessoa, né? Então, my uncle, meu tio, who, e eu não vou poder usar o that. My uncle, that. Se eu não tivesse pontuado a frase, poderia, mas como ela está pontuada com vírgulas, daí eu já não posso usá-la mais, ok? Agora eu vou falar daquilo que eu mencionei antes, que é a omissão, ok? A gente pode omitir esses sujeitos. Na língua portuguesa ele é mais difícil da gente fazer essa associação, porque na língua portuguesa a gente sempre usa os pronomes relativos, né? Só que no inglês ele não é obrigatório. E ele tem uma maneira que você pode omiti-lo na frase, né? Podemos omitir os pronomes relativos, who, which e who, quando esses precederem um sujeito, por exemplo, né? Um pronomezinho aqui. Ó. Olha lá, eu tenho, no exemplo, the man who you helped is here. Eu poderia simplesmente dizer the man, sem ele, the man you helped is here, ok? Por que eu posso usar? Porque, ó, aqui eu tenho um sujeito, eu tenho um pronomezinho aqui, ok? Então, nesse caso, eu posso fazer a omissão. Quando que eu não posso fazer essa omissão? Quando ele for precedido de preposição, lembra que eu mencionei ele antes? Quando aqui for uma preposição. Quando aqui for um verbo, ok? Eu só posso fazer a omissão quando for sujeito, né? Eu vou enxergar, visualizar ali um pronome, ok? I, he, she, it, you, we and they, ok? Então, aqui eu posso, né, fazer essa omissão. Essa também, a mesma coisa funcionaria para o which. Se eu tiver uma frase aqui que aqui for um sujeito, né, eu posso simplesmente fazer a omissão do which também, ok? A mesma coisa funciona para o próximo pronome que nós vamos estudar aqui, que é o whom. Funciona da mesma maneira para esta omissão. Beleza? Vamos lá? Então, se não ficou tão claro isso aqui, dá uma estudadinha na apostila. A apostila traz exatamente a mesma coisa que eu estou falando, né? Traz alguns exemplos a mais, né? Que não cabe aqui no quadro, né? Se fosse em aula eu ia citá-los para vocês, mas dá uma olhadinha ali, né, na apostila que ele traz alguns exemplos. Vamos passar aqui para o whom. O whom funciona bem parecido com o pronome relativo who, né, porque ele também funciona para people, né, para pessoas. Quando o antecedente for pessoa, mas agora, diferentemente lá do who, ele vai ter a função, né, mas sua função é de objeto, né? Nós temos uma função agora diferente, não mais de sujeito, e sim de objeto. Deixa eu mudar de lado aqui. Então, como que isso funciona? Eu vou dar um exemplozinho aqui, ó. He is the man whom I love, ok? Lá eu tinha um exemplo assim, the child who is crying is my son.
E aí eu fazia aquela pergunta, who is crying? Yes? Quem que estava chorando? The child. Então eu sei que é o sujeito da frase. He is the man whom I love. Quem que eu amo? Né? Quem? The man. Tá vendo? He is the man. Então, aqui ele vai funcionar como objeto desta relação, dessa frase aqui. Ok? Então, acho que ficou claro, né? Para a gente identificar. Uso obrigatório do whom, ok? Uso obrigatório do whom. Sempre que for precedido de uma preposição, ok? Se eu tiver uma preposição, né? Se for precedida, né? Se esse pronome for precedido de uma preposição, não posso fazer a omissão como eu fiz essa omissão aqui nessa ideia aqui. Belezinha? Ok? Então, who bem parecido, who sujeito de frase, whom funciona como objeto desta oração. Mudando aqui para um próximo e o nosso último pronome que a gente vai estudá-lo aqui é o whose, né? O whose, ele é um pouquinho diferente do restante dos pronomes porque ele precisa necessariamente de um outro elemento para que ele se torne um pronome de posse, né? Possession. Então, usamos whose com um substantivo para demonstrar essa posse. Então, sempre na frase que eu for usar o whose, ou eu estiver lendo na frase, você vai observar que ele vai ser precedido de um substantivo. Deixa eu ver aqui no exemplo. That is the bird whose wings are hurt. Então, veja só. Eu tenho o pronome relativo aqui, whose, e logo na sequência eu tenho o substantivo que é importantíssimo para determinar essa relação de posse. O que esse whose representa na língua portuguesa? Aquele pronome cujo, cuja, cujos, cujas, ok? E na língua portuguesa, quando eu faço essa relação de posse com cujo, cuja, eu tenho essa palavrinha aqui, esse substantivo que segue. Beleza? That is the bird whose wings are hurt. Este é o pássaro cujas asas estão quebradas. Cujas asas, olha aqui, ó, na língua portuguesa eu também tenho essa relação de posse. Funciona exatamente da mesma maneira. Beleza? Veja só, a aulinha de pronomes relativos ela não é difícil, né? É uma atividade, é uma estrutura que é bem tranquila de vocês memorizarem. O que eu sugiro? Que os exercícios todos da apostila sejam muito bem feitos, porque ali na prática, principalmente daquela parte básica, vai ajudar vocês nessa preparação para os textos que seguem na sequência, ok? E eu acho que por enquanto é isso, galerinha, ok? Até a próxima aula. See you next time. Thank you. Bye.